Ótimo dia, gestores pragmáticos! Aqui é Rafael Barreto, eu ensino empresas a aumentarem seus lucros, dando tempo livre e qualidade de vida para seus donos. E aqui no nosso Especialistas em Gestão, hoje eu vou realizar um sonho. Na verdade, eu vou ganhar uma análise de graça. Tá ligado que eu tô aqui numa parada muito legal. Hoje a gente vai falar sobre força mental. Vocês lembram das 5 forças? Se vocês não lembram porque você não me segue, eu tenho 5 forças que completam o empresário. Força física, você tem que cuidar do teu corpo. Força financeira, você tem que cuidar do teu bolso. Força familiar, você tem que cuidar da tua família. Força espiritual, você tem que cuidar do teu espírito. E por fim, não menos importante, força mental. Você precisa preparar a tua cabeça, teu cérebro, teu consciente, teu subconsciente, teu inconsciente e uma porrada de coisa. Então, respondendo as duas perguntas de sempre, o que e como? O que você tem que fazer a partir desse episódio? Você precisa cuidar da sua cabecinha, daquilo que você chama de mente, de cérebro. Você precisa trabalhar melhor o seu mental. E lógico, propriamente hoje, especificamente hoje, a gente vai falar que você precisa procurar um psicanalista. A gente vai falar hoje sobre psicanálise. Eu falo que todo empreendedor precisa ir para um tipo de terapia ou uma psicanálise ou algo parecido. Eu, por exemplo, não fico sem. Por que eu falo isso? Porque a vida do empreendedor é cheia de altos e baixos, tá? Você tem algum momento que você faz uma venda animal. Você fez uma venda animal, você tá aqui, ó. Teu humor tá aqui. Só que aí esse cara não passa na aprovação de crédito. Então você não vai conseguir vender para ele porque ele não passou na aprovação de crédito. Você cai. Aí você tá aqui embaixo, daqui a pouco ele te liga e fala, então eu pago à vista. E você sobe de novo. Aí daqui a pouco o funcionário muito importante para fazer essa entrega falta, você cai de novo. Essa variação de humor, ela arrebenta com nós empresários. Isso é só um dos casos, né? Porque tem vários outros que eu não sei explicar. Então o que nesse episódio procure um psicanalista. Psicanalista é aquele cara que faz psicanálise, não é necessariamente um psicólogo. Eu vou trazer psicólogos aqui para a gente conversar no outro episódio, mas hoje a gente vai falar apenas sobre psicanálise. Então, o que eu já te respondi. Agora, como, irmão, como você vai trabalhar psicanálise, eu também não tenho a mínima ideia. E detalhe, eu tô há 2 anos com essa mulher aí, ela é minha psicanalista durante 2 anos e meio, acho, e eu me encontrei muito bem, viu? Já tive também algumas psicólogas, outras pessoas que eu gostei também, mas eu me encontrei na psicanálise e até da forma como a gente trabalha, né? A gente vai falar sobre tudo isso. Eu faço online e para mim encaixou mais online do que o presencial, a gente vai falar sobre isso. Estou aqui com a minha psicanalista. Você não conta nada dos meus perrengues, hein, velho? Tu vai falar, lembra daquele dia que tu fez isso, 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 esquece isso. Não conta pra ninguém as roubadas que eu me meto. Marta Moneu. Marta Moneu, ela é psicanalista e, por favor, Marta, seja bem-vinda e se apresente aí para o nosso público. Ok. Em primeiro lugar, agradeço o convite. O trabalho da psicanálise é um trabalho rico, né? E muitas vezes é de apurar aquilo que está submerso, né, no outro. Então, todos nós crescemos durante o processo, né? Partimos de uma leitura prévia, mas a partir disso desenvolvemos conjuntamente o trabalho. Meu nome é Marta Moneu, sou formada pela Escola de Psicanálise Ilumen, lá em São Paulo, aos 14 anos, e também formada em Administração de Empresas, em Letras, e estou aqui, algumas pós, mas eu acho que é importante estar aqui como alguém que pode trazer um pouco de informação e de alento para situações do cotidiano em que, na esfera, né, nesse mundo corporativo, a pessoa possa encontrar um caminho de apaziguamento e de orientação sobre aquilo que lhe impede de desenvolver a inteligência emocional. Muito legal. E, pessoal,
Ela tem essa vozinha mansa, mas é uma mulher inteligente demais. Vocês sabem que eu gosto de estudar, vocês sabem que eu sou consultor, eu conheço bastante, mas eu aprendo muito com a Marta, cara. Então toda vez que eu tô com ela, eu aprendo bastante sobre isso. Marta, vamos lá, vamos explicar um pouquinho, então, como é que é uma psicanálise. Então, vamos do beabá, tá? Por onde eu procuro uma psicanalista? Onde eu vou achar essa pessoa? Eu jogo no Google. Mas eu quero também falar uma coisa hoje, né? Existe um certo preconceito hoje, porque existem cursos, e foi lá que eu te conheci, né? No curso do Wilson Cerqueira, que hoje, na minha ignorância, eu acredito que ele é uma referência nacional. Não sei se tem alguém tão profundo quanto ele, mas para mim ele é a referência nacional. Te conheci lá e eu vi que o curso, que inclusive eu não consegui terminar por causa do tamanho do curso, dos requisitos, etc e tal, é algo realmente bem profundo. Mas eu também já conheço hoje cursos de psicanálise 6 semanas, né? E você se torna um psicanalista, né? É que nem coach. Tem gente que fala que é coach, tem coaches fantásticos, fabulosos, e tem coaches que fizeram 2 dias de alguma coisa e se denominam. Aonde eu posso achar um psicanalista sério, não sei se é essa palavra, ou comprometido, também não sei se é essa palavra, experiente, aonde eu procuro um psicanalista que realmente vai me dar essa informação e esse alento que você falou? Então, o Centro de Formação de Psicanálise Clínica, né, lá em Campinas, o professor Wilson, é a nossa base de existir. O Ilumen, né, nossa clínica, escola em São Paulo, ela nasce, né, dessa origem, né? Então, em Campinas, nós temos esse trabalho desenvolvido já há muito mais tempo, e em São Paulo, desenvolvemos a Ilumen como um trabalho muito próximo de desenvolvimento do psicanalista. É óbvio que a gente vai ter, na vertente das necessidades, principalmente que surgiram com o advento do Covid, a doença mental se instalou de uma forma extremamente residencial, né? A cada lar você via um adoecimento diante do imprevisível, de uma circunstância de perdas, né, de riscos. E desse nicho, muitos despertaram para um mercado chamado clínica mental. Ocorre que o trabalho que nós desenvolvemos, a clínica, no aspecto clínico mesmo, nós demandamos um período de 3 anos e meio de estudos e que não se encerram. Nós temos um trabalho em que o estudo é continuado. Existe um acompanhamento dentro da clínica, supervisionado por um psicanalista da escola. Por que isso é importante? Porque existe uma responsabilização sobre o que o futuro psicanalista vai realizar no mercado. Existe dentro da nossa escola um direcionamento para a medicina da alma. Não é um direcionamento mercadológico. Nós trabalhamos de uma forma muito mais densa, com um conteúdo de vários pensadores, a partir da construção da psicanálise feita por Sigmund Freud, mas trabalhamos quase todas, né, porque são muitas, as diretrizes de demais psicanalistas que vieram acrescentar teorias e dirimir questões que Freud não conseguiu ampliar, né? Então, cursos muito pequenos correm sério risco de levar aquele que está participando a uma crença de que ele tem uma profissão. E a profissão,
em relação à saúde mental, a gente precisa ter muito cuidado, muito zelo, porque, queira ou não, o outro, ele está entregando para você um conteúdo muito particular, suas questões mais íntimas, suas necessidades, suas angústias. Eu não posso partir do princípio que a nossa relação é comercial. É verdade. Inclusive, essa é a minha grande preocupação, né? Aqui o nome do nosso podcast é Especialistas em Gestão. Aqui eu costumo falar que quem manda é o especialista, não é o cliente. Ah, o cliente tem sempre razão. Aqui não. Aqui quem tem razão é o especialista. E quando eu me entrego, e essa, na minha opinião, é a forma de se falar, quando eu me entrego para você, porque eu me entrego de corpo e alma mais do que eu me entrego para qualquer outro ente familiar meu, né? Porque eu me entrego despido. Se eu tenho uma queixa da minha esposa, eu tenho uma queixa dos meus filhos e tudo, de repente minha esposa e meus filhos não estão sabendo, mas você está. Eu preciso confiar muito nessa pessoa. Então, o melhor caminho é a gente saber por onde encontrar essas pessoas às quais a gente tenha confiança. Uma das coisas que funciona bem é a indicação, né? Por isso que você está aqui, né? Vários empresários que trabalham comigo estão com você, vários colaboradores desses empresários que trabalham comigo estão com você, porque quando alguém precisa de indicação, eu sempre faço a indicação de você, já aproveitando aqui para dar o selo Barretinho de qualidade, bacana? Então, se você ver aí na descrição e precisar, pega o contato dela, porque é realmente quem trabalha comigo, trabalha com a minha cabeça para me deixar forte mentalmente. Então, de repente, se eu for procurar, seja por uma indicação ou então chancelado por essa Ilumen, é isso? Isso. A Ilumen e em Campinas, eu também temos um corpo de colegas muito bem direcionados, aptos, né, a encaminhar e direcionar outros formados pela escola. O que seria legal a compreensão, né, a compreensão de que quando a gente encontra um profissional, a gente precisa também fazer a nossa parte, enquanto paciente, de observar a neutralidade desse profissional. Se ele realmente se mostra aberto às tuas angústias. É óbvio que nós temos uma variedade de profissionais que aderem a determinadas linhas de tratamento. Então, cada um precisa tentar negociar consigo aquilo que lhe faz bem. Eu posso indicar um profissional, né, da linha infantil e que, de repente, para o paciente não está se enquadrando. Ele não está sentindo evolução. Então, precisamos também estar atento nessa relação com o outro, àquilo que eu percebo que está me fazendo pensar, está me gerando motivações para transformação. Eu gosto disso porque você falou, né, observar a neutralidade e até o próprio trabalho que o profissional faz. É muito comum alguém falar, pô, procura uma análise, né? Procura uma psicanálise, procura um outro tipo de terapia. E ele fala, não, eu já fui e não gostei. Cara, você não gostou do jogador e não do jogo. É normal, eu também já passei por psicanalistas, por psicólogos, os quais eu me dei muito bem, e outros que eu não me dei muito bem. Só que é o seguinte, você vai numa pessoa e tu não gosta do trabalho dela, não é que o método, não é que todo o processo não funcione. É que de repente você só não gostou da forma dessa pessoa trabalhar. Então não é a primeira pessoa que vai encaixar. Da mesma forma, uma vez, Marta, eu virei para uma amiga minha, na verdade foi minha esposa. Ela falou, cara, vai em tal bar e pede o tal do filé mignon com gorgonzola. Que a gente adora, a gente vai lá, a gente só pode tomar um banho de filé mignon com gorgonzola. E a mulher foi, pediu o filé mignon com gorgonzola. Ela odiou gorgonzola. Então ela não conseguiu nem comer, porque gorgonzola é um queijo forte, né? Para quem gosta, maravilhoso. Mas quem não gosta, tem repulso daquilo, não consegue comer. Ela jogou a porção toda fora.
E aquele dia foi um puta aprendizado, né? Eu falei, cara, o que é maravilhoso pra mim é causar repulsa nos outros. E é assim que funciona. Por exemplo, eu te indico pra caramba, mas pode ser que tenha alguém que olhe e fale assim, cara, a forma como ela conduz não me agrada. Nós temos uma questão chamada canal transferencial, né? É, é aquele momento em que tanto o paciente, analisando como analista, eles conseguem criar uma ponte. Sem esse canal de transferência de conteúdo, dificilmente uma análise vai caminhar. Então, é preciso também perceber o tempo do paciente, porque nem sempre ele está disposto a mexer em conteúdos lá de trás, porque a análise, né, a característica da psicanálise, na premissa de Freud, é trabalhar com a associação livre, ou seja, acionando conteúdos lá das fases de desenvolvimento psíquico, às vezes até uterina, para o hoje, porque a base das nossas maiores questões, Barreto, a base está lá atrás, no momento em que todos nós não tínhamos a linguagem para nos expressar. Então, vamos lá. Nas fases iniciais do desenvolvimento, a gente só sente. A criancinha só sente. Então, tudo aquilo que lhe desagrada acaba indo para um lugar chamado porão mental, lá no nosso inconsciente. Nesse lugar, tudo aquilo que a gente não consegue entender, porque a gente não dá nome. Sem linguagem, a gente não domina. Então, esses conteúdos de sentir emocionais vão para esse fundo de poço. E a partir do momento que a linguagem começa a chegar, ela não chega a ponto de, nossa, agora eu estou pensando. Não. A linguagem ela é uma simbolização que vai sendo capturada aos poucos pelo sujeito. Então, através da linguagem, a gente vai começar a se relacionar com o outro, né? A perceber que o outro tem uma força maior que a gente. Normalmente os cuidadores, né? Nossos pais. E a partir desse momento, a gente vai usar a linguagem para contato físico, para contato de relações, para se sentir seguro, reconhecido. A capacidade de elaborar, ela só vem com um pensamento subjetivo, que vai começar a acontecer lá para os 6, 7 anos. Exatamente quando a criança também constrói o seu superego, que é um juiz interno. Resumindo, Pedrão, o bicho pega quando tá no útero da tua mãe até os 7 anos. Tem coisa pra cacete lá dentro, né? E aí vai puxar. Se o cara não tiver no tempo dele, é um problema, né? Inclusive, tem muita gente que tá na cara que ele precisa de uma ajuda. Essa é a principal pessoa que não vai para psicanálise, né? Você já sabe que para vários clientes meus eu paguei a primeira, a segunda sessão, e teve clientes meus que fizeram a primeira sessão, voltaram e falaram, Barreto, foi legal conversar, mas eu vi que não preciso fazer realmente, isso só chancela que eu não preciso, e tá nítido que a pessoa precisa, né? Eu acho que você me deu luz hoje. Eu acho que, na verdade, ele consciente ou inconscientemente, ele sabe que precisa, mas ele não tá afim de mexer nesse vespeiro agora. Então, a negação é a primeira defesa que nós construímos. Eu nego que eu preciso de ajuda. A negação, ela acaba sendo... A negação, ela é burra. Queira ou não, ela é uma atitude burra. Por quê? Porque eu nego o novo, eu nego a capacidade do diferente, de ressignificar. Quando eu me coloco nas armaduras, nas defesas, né, na negação, eu não crio a possibilidade da evolução. Animal. Eu vou ser sempre aquele
vou ter o comportamento muito fechado, muito hermético. Cara, perfeito isso, Marta, porque assim, né, o cara fala, eu não preciso, eu falo, você já fez, ele não. Como é que você não precisa de algo que você não tem a mínima ideia o que é? Aí é aí que eu faço a abertura, que é, eu pago as primeiras sessões. Você só tem que participar. E aí tem gente que não vai. E tem gente que faz uma sessão apenas para me calar e fala, eu fiz. Só que a gente sabe que a primeira sessão, na maioria das vezes, até por causa daquilo que a gente falou, que a gente tem que começar a confiar na pessoa, na maioria das vezes a primeira sessão é superficial. Porque eu estou conhecendo uma pessoa desconhecida e eu não vou me abrir todo, né? A gente sabe que é uma questão de processo. Mas você fechou isso, a pessoa se defende de maneira burra, porque ela nem sabe o que, que é. E se é uma psicanálise verdadeira, se não é aquele pessoal de palco, digamos assim, ele só vem para te ajudar. Não vem para te atrapalhar, só vem para te ajudar. Seria isso, não? Na verdade, nós ajudamos o outro a se ajudar. Porque não parte do analista nenhum tipo de intenção de definir ações, comportamentos, suscitar reflexão, sim. É essa a nossa intenção. Aplicar a devolutiva no outro, para que o outro, a partir de uma conversa, como a gente está fazendo aqui, consiga enxergar no tempo dele aquilo que está destoando, aquilo que aparece como uma luzinha. Espera aí, eu estou fazendo isso que eu estou questionando no outro? E, normalmente, aquilo que nos incomoda no outro está muito mais na gente do que no alheio. E essas observações, para quem é muito inflexível ou feito de negações, não, eu não preciso mexer em nada, eu não preciso de análise. Isso é bobeira. Essas pessoas, elas se colocam de uma forma muito cruel para si mesmas. Elas não estão praticando a inteligência emocional. Primeiro porque elas não estão fazendo leitura daquilo que elas sentem. Elas não conseguem enxergar porque, de repente, suam, ruborizam, tremem, têm falta de ar, porque isso são sintomas. Então, quando eu não tenho a leitura, eu não gero a compreensão emocional desses sintomas. Então, estou com raiva, estou com medo, estou com nojo, estou excitado. Eu só consigo dar nome àquilo que eu sinto se eu fizer uma introspecção. O autoconhecimento, né? A gente fala muito aqui em empreendedorismo de indicadores, não fala? Você tem que ter os indicadores de gestão, etc e tal. Quando eu falo de força física, eu falo dos teus indicadores físicos. Pressão, fazer lá o exame de sangue todo ano para ver como é que tá tudo direitinho, teu colesterol, etc e tal. E agora a Marta traz pra gente o teu autoconhecimento, né? O que você tá percebendo de si mesmo? Você tá suando frio? Eu, por exemplo, tinha muito o que o pessoal chama, não sei nem se é correto, de síndrome do intestino irritado. Acontecia alguma coisa, me dava um tipo de um piriri, mas não sei, só dava aquele aquele chicotinho nervoso, mas eu não tinha vontade de ir no banheiro. E eu ficava muito com aquilo, muito com aquilo. E é mó barato, como vira um bichinho de estimação meu. Só faltava dar nome pra ele. E o que aconteceu? Não, tá tranquilo, meu irmão, eu tô com a síndrome do intestino irritado aqui, né? A minha própria dermatite atópica, que lógico, é um problema de pele também, mas também tem um problema mental que melhorou muito depois que eu fiz N trabalhos. Um deles foi a psicanálise. Então, o autoconhecimento, cara, é você parar para se olhar e falar, cara, o que tá acontecendo? Eu brinco, né? Pô, quem são as 3 pessoas que você mais ama? A maioria das pessoas responde 3 nomes aleatórios e não coloca o seu. Aí a gente vem para aquele primeiro questionamento, né? Cara, dentro das 3 pessoas não tá você? Não tá você, Pedrão? Tu tem que ser o primeiro desses 3 caras aqui. O terceiro vai rodar, vai para quarto. Tu vai ser o primeiro, beleza. Depois disso quanto tempo você conversa com a pessoa que você mais ama? Quem para e fala assim, cara, vamos lá, Barretinho, agora sou eu e tu.
Vamos lá, o que está pegando? O que você quer? Quais são os seus sonhos? Esquece Theo, esquece Gael, esquece Picanha, esquece Bia. Quais são os teus sonhos? O que tu quer fazer? O que está te aborrecendo? Eu faço muito essa análise agora. Adoro ficar sozinho, mas não é solitário, é sozinho, porque eu tô comigo mesmo. E aí eu tiro uma onda, conversando comigo e me conhecendo cada vez mais. É a solitude, né? Solitude. O estar bem consigo, né? Conseguir estar sozinho, inclusive, com muitas pessoas, não se sentindo mal de repente, parar para pensar sobre si. Quando você trabalha a questão da compreensão do teu sentir, das suas emoções, você consegue aprender também a gerenciá-las. E gerenciar, bem administrar, eu não gosto da palavra controle, eu acho que controle é muito autoritário. Precisa vir de dentro um fortalecimento, uma iniciativa em relação à tua importância. Quando você cita, né, que dificilmente a gente consegue colocar a gente como a referência, né? Nós precisamos estar bem para poder fazer os outros estarem bem. Então, antes de mais nada, eu preciso pensar na minha saúde mental, orgânica, emocional, porque eu sou, talvez, o esteio daqueles que eu tanto amo. E aí tem uma pegada, né, velho? Se você é líder, tu tem que estar com o mental em dia. Não é nem só por você, é teu dever. Porque a tropa é espelho do comandante. Se tu tá com o mental zoado, a tua equipe tem grande tendência de ficar com o mental zoado também. Porque você é a liderança. Então eu chego numa empresa, a empresa totalmente desorganizada. Aí o chefe me chama lá, senta, ele fala, pô Barreto, não dá. Essa empresa é uma bagunça. Tudo que eu peço os caras não fazem. Aí eu tô em frente à mesa dele e a mesa dele tá como? Zoada, bagunçada. Ele mesmo não está se organizando, como é que você vai conseguir pedir isso? Isso tem muito a ver com também, né, ele cuidar da mente dele. Aí vem uma grande sacada, né? Pessoal, no início, me corrija se eu estiver errado, tá, Marta? Mas pelo que eu conheço, no início você vai se assustar sim, tá? Por quê? Porque tu tá com tanto monstrinho que tu foi colocando ali como bichinho de estimação que os bichos estão grandes. Então quando comecei esse caminho de evolução, que faz uns 6 anos, eu era um cara que bebia demais, eu era um cara que fazia muita festa, eu era um cara que eu vivia com vários prazeres e que eles me atrapalhavam em todo. Então, no momento, eu paro e falo assim, meu irmão, eu tenho que mudar isso. Né? Há uns 10 anos atrás, principalmente, eu falei, cara, eu tenho que mudar muita coisa na minha vida. Só que, cara, é aquele lance, tu tira um monstrinho, tu tira outro, e daqui a pouco o teu jardim tá mais bonito. O Stephen Covey, ele tem uma frase que eu adoro. Se tu quer ter um jardim bonito, tu não pode ter espaço para erva daninha. Porque se tu tiver erva daninha ali e tu virar um pouco, quando tu voltar, a erva daninha comeu o teu jardim. Então por isso que eu, inclusive, faço acompanhamento, né, de tempos em tempos. Então no início você se assusta assim. Agora, o que acontece? Muita gente que tem doenças mentais, que você até falou uma coisa legal aqui, doença mental após Covid, estatisticamente apareceu em todo lar. Ou seja, em toda casa tem alguém que não está legal da cabeça. Isso é muito louco se tu parar para pensar, se tu for fazer um censo, tu está falando de 99% das casas brasileiras, não 99% das pessoas, mas dentro da casa, e uma pessoa com doença mental afeta todas as outras da casa, a gente sabe disso. Mas o que acontece? A culpa é sempre dos outros, né? Ah, eu tô assim porque os meus filhos não me deixam. Ah, eu tô assim porque os meus colaboradores não trabalham. Ah, eu tô assim porque o meu marido não... E aí é que tá. Enquanto a gente terceirizar a culpa, como é que a gente se responsabiliza para mudar? Então, a delegação de responsabilidade, né, Barreto, é uma questão bastante vista dentro dos lares mesmo, né? Dentro dos lares. A gente atende criança e adolescente, né? Eu tive casos de tentativa de suicídio de crianças e adolescentes na esfera, né, naquele momento, principalmente, né? Porque nós vínhamos de uma organização, talvez emocional, muito
tranquila, né? Muito dentro dos parâmetros da normalidade, entre aspas. Com a ruptura advinda dessa questão da saúde em geral, que o Covid acabou desencadeando, a célula família, ela deixou de representar para crianças e adolescentes, e mesmo para os nossos velhos, né, os nossos idosos, uma fonte de segurança, de proteção. Isso, por um lado, desencadeia uma importante reflexão dos componentes dessa grade familiar. Eu não tenho que ficar debaixo das asas do meu pai e da minha mãe, porque eles não vão me proteger a vida inteira. E talvez seja uma leitura que muitos fazem ou faziam, e hoje a gente tem, com a mudança de relação com o outro, a gente está conversando, por vezes, online, fazendo análise online. Essa relação, ela precisa ser muito mais interna e não beirando a dependência que eu tenho de alguém para falar por mim. Pais falavam pelos seus filhos, pelos seus adolescentes. Muitos ainda tentam falar. Mas essas crianças e adolescentes, hoje elas têm voz. E elas precisam dizer aquilo que, de repente, está fazendo mal. Assim como os adultos, eles precisam sair desse lugar de super-heróis e entender a vulnerabilidade que lhes habitam. A análise, ela no gueto familiar, ela é importante por quê? Porque eu não tenho mais aquele lugar, aquele tampão, aquela venda de, nossa, família perfeita. A própria informatização, o acesso à tecnologia das redes, torna evidente que em cada lar nós temos filhos que mergulham num computador ou num celular para não lidar com uma realidade de crise entre os pais, o casal, ou um pai que não conhece, ou casamentos desfeitos, uma relação inadequada de violência, de omissão, de abandono. Então, você percebe que a análise ela leva você a escancarar questões internas que antes a gente fechava no quartinho. E tudo certo. Mas quando eu olho no celular e eu vejo que o outro também está falando dele, por que não eu posso não falar? Por que eu não posso falar? Não posso dizer de mim? Então, a tecnologia, se ela tem um lado muito trabalhoso, perigoso até, de enclausurar alguém, ela também tem um outro lado, da socialização virtual, que faz com que eu me abra com você, você se abra comigo e a gente construa reflexões. Uma coisa que você comentou, e até para não assustar os ouvintes aqui, né? A análise ela não é massacrante. A gente trabalha com cuidado os conteúdos do paciente, porque tem que vir de lá. A gente até tem técnicas, né? Metáforas, o uso de devolutivas, de proposições, para retirar, para observar onde que está doendo. Mas se o paciente não se predispor, não confiar, a análise realmente não funciona. E você comentou algo, né, aqui, você estava falando de família, né, saindo um pouco da psicanálise, uma das forças é família, como eu falei, né, das 5 forças. Cara, você tem que fazer o possível para sua família ser forte. Forte em como? Porra, forte na união, forte no respeito, forte no relacionamento, forte na confiança. Então hoje eu faço o possível para deixar a minha família cada vez mais forte nesse sentido. Não no sentido de proteger os meninos,
né, que são os mais inocentes, digamos assim. Mas o fato de, por exemplo, eu ter presença de qualidade, né, então eu saí das universidades para estar mais tempo com eles. Eu faço o possível para namorar a minha esposa, como uma vez a cada 2 meses, no mínimo, eu tenho uma planilha onde eu tenho que fazer uma surpresa para ela. Uma surpresa pode ser uma flor da feira, mas assim, sabe, trabalhar isso. Por quê? Porque a minha família tem que estar forte. O ambiente externo, às vezes, vai jogar uma pedrinha ou outra, né? Então pode rolar um ciúme descabido da parte dela, um ciúme descabido da minha parte, pode rolar um conflito de interesse, um horário, ruídos vão acontecer. Só que aí o Covey, ele fala muito da conta bancária emocional. Se você fazer vários depósitos na conta bancária emocional do seu relacionamento, quando você precisar fazer uma retirada, você continua no azul. O problema é que você não elogia, você não faz um carinho, você não dá tempo de qualidade e tudo, e só tá reclamando, reclamando, reclamando. É isso que a Marta, um dos aspectos que a Marta fala, cara, aí tua criança tá pegando tudo isso. E vê que vocês dois só brigam um com o outro, né? Que vocês não têm uma palavra de carinho um com o outro. Que toda hora que a criança de 3 anos está contigo, ela percebe na tua cara e no teu falar que ela não está sendo bem-vinda lá. Então, vários pontos acontecem, né? É aquela máxima que hoje mudou muito, né? Mas era aquela máxima do pai que fumava, aí a criança de 6 anos olhava para ela e falava, deixa eu te falar, tá vendo isso aqui? Se um dia eu tiver com um desse, eu te dou um tapa na tua cara. Cara, meu irmão, a criança não tá ouvindo o que tá falando. A criança tá vendo o que tá fazendo. E para você, até quantos anos que ela é o herói, né? O pai é o herói até muitos anos aí, ele vai olhar e falar, cara, eu quero espelhar o meu herói. Se meu herói fuma, a probabilidade de eu fumar é enorme. Foi por isso, Marta, porque eu parei de beber. Eu era aquele maluco, uma vez, mano, eu tava angibrinado e eu tava com 3 latinhas de cerveja assim e fui colocar na bolsa, no rosto da minha esposa que tava gelada. Minha esposa se defendeu. Uma latinha caiu. Tinha uma criança, uma prima minha, de 3, 4 anos passando por baixo. A latinha bateu aqui e abriu o supercílio da menina. Cara, tudo bem, né? Eu tava louco, fui fazer uma brincadeira com a minha esposa, passou uma criança por baixo, não interessa. Foi na hora que eu falei, meu irmão, eu vou matar um filho meu. Que eu vou estar muito louco, ela vai falar, é gêmeos, ela vai falar, pega um moleque, eu vou segurar o moleque, vou deixar esse moleque cair. Eu parei de beber. Eu vi muitas vezes, eu amo meu pai, tá? Eu vi muitas vezes meu pai louco, 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 louco. E eu meio que segui ele. Eu fiquei louco muitas vezes. Eu tenho o maior orgulho de falar que meus filhos nunca me viram louco. A identificação com o agressor é um mecanismo de defesa, né? Que por vezes a gente acaba, por incoerência, desenvolvendo num momento, né? Aquilo que a gente questionava, que não gostava, de repente a gente vai fazer igual, né? Num dado instante de conflito. Vamos lá, nós nos relacionamos por identificações. Uma criança, a criança e o adolescente se espelha naqueles cuidadores, no entorno, né? O lar, a família, é a primeira referência de todos nós. A construção do que a gente chama de ego ideal é essa relação de jeitos, de condutas, daquilo que eu gosto e não gosto, das pessoas que estão perto de mim. Eu copio e colo, né? De repente, a forma do meu pai brincar, falar, da minha mãe abraçar. Então, essas referências, elas, ao longo do processo de desenvolvimento de cada um, elas vão também servir de base para construir os valores de cada um. Eu começo a delinear os valores que estão em casa. Bom, meu pai bebe o tempo todo, machuca minha mãe. Isso me incomoda. Posso levar isso como um recalque que está guardadinho lá dentro do meu inconsciente. E aquele conteúdo lá na frente pode também gerar uma pulsão de saída, porque é um conteúdo que o nosso inconsciente não quer manter dentro dele, né? O nosso inconsciente é um lugar só de prazer, de pulsões. O nosso inconsciente, ele trabalha
é, numa necessidade de inércia, né? Como se fosse sob a premissa da inércia. Então, aquilo que é desagradável desestabiliza, vai gerar uma emissão, como se o nosso inconsciente produzisse pulsões para o ego, que é esse personagem que a gente tem que se relaciona com o outro, para que o ego consiga fazer alguma coisa para voltar àquele equilíbrio originário. Quanto menos tensão interna, mais qualidade mais apaziguamento o nosso inconsciente vai ter. Então, quando eu jogo para o meu inconsciente questões que eu não consegui trabalhar, não consegui elaborar, estão lá guardadas, essas questões vão forçar a entrada, a saída, né? Vão tentar chegar ao nosso consciente de alguma maneira. Embora a gente tenha algumas defesas, algumas censuras internas, num dado momento de fragilidade, de vulnerabilidade ou de revolta, a gente pode fazer exatamente aquilo que a gente recalcou. A violência que eu não pude, que eu detestei, ao ver meu pai batendo na minha mãe, mas que eu posso fazer uso lá na frente, porque eu construí uma leitura de identificação com aquele pai. Não com a violência, mas por outras coisas que ele trouxe para mim que eram legais. Por identificação com o agressor, eu posso fazer o que ele fez. E é óbvio, né? Toda vez que a gente ingere álcool, o superego, que é aquele juiz interno, vai para o saco. Ele não trabalha, né? Ele é adormecido. Então entra quem quer. O ego é esse sujeito da consciência que gosta tudo que o nosso inconsciente gosta. E você falou de consciente, inconsciente e ego, né? Superego. De uma forma bem básica. Explica um pouquinho sobre esses três então vamos caras. lá, né? Freud coloca, quando ele trabalha a questão do psiquismo, é como se ele fizesse um trabalho topológico. Vamos lá. Existem lugares e personagens aqui dentro. Né? Isso é óbvio, né? No mundo subjetivo. Não tem nada construído, não tem parede aqui dentro. Então, lugares, a gente tem o inconsciente, o pré-consciente e o consciente. São 3 grandes lugares. E personagens que habitam esses lugares. O inconsciente é o espaço maior, digamos que é o infinito, de dentro de nós. É um oceano, como diria Freud. O consciente é uma casquinha de nós, é bem pequenininho. E a gente vai construindo esse consciente na relação com o outro, na socialização. O pré-consciente, ele vai ser construído lá para os 5, 6 anos, que é onde vão ser guardadas as nossas memórias, mais efetivamente. É como se fosse um grande arquivo, uma grande biblioteca, onde as nossas memórias são encaixadas. E é o lugar também onde o juiz interno que vai aparecer, com a construção de um indivíduo chamado superego. Lá para os 5, 6 aninhos, ele aparece e é como se fosse um juiz que vai arbitrar o que pode e o que não pode. Então vamos lá, nós temos lugares. Inconsciente, nascemos todos na inconsciência. Começamos a desenvolver essa parte consciente quando nascemos, na relação com o outro, copiando mãe, pai, aprendendo também a começar a memorizar algumas coisas, assim, alguns conteúdos. Então, o pré-consciente vai se desenvolvendo de pouquinho em pouquinho. Esses são os lugares. E os personagens? Os personagens, quem manda nessa casa enorme que a gente tem do inconsciente é o id. Nós nascemos desejo. Id é prazer, desejo. Nós nascemos assim. Tanto é que a criancinha,
A criança pequena, ela não tem freio nenhum. Se ela tiver que pegar esse copo d'água e levar para casa dela, ela leva sem problema nenhum, sem remorso, porque ela está atendendo a desejos. Acontece que com a socialização, com os nãos que a gente recebe, a gente começa a construir um outro personagem, que é o ego, que é a nossa pessoa, nossa personalidade, nossa persona, nossas máscaras nos relacionamentos que a gente tem com a vida, com o outro. O ego é esse cara que está aqui, né, essa pessoa que está aqui, conversando, trocando dados, interagindo, carregando o desejo que o id manda, mas tendo que lidar com os nãos. Né? Eu não posso levar esse copo para casa, porque minha mãe, da outra vez, bateu em mim, ou me puxou a orelha, ou me recriminou. Então, eu vou construindo por um padrão de copia e cola. Esse ego vai construindo referências que vão orientar a construção do superego. Esse superego ele vai surgir aos 5, 6 aninhos. Principalmente na relação fora de casa. Então, eu tenho dentro de casa uma forma de enxergar os personagens que estão ali, os seus desejos. Quando eu saio, vou para a escolinha, vou ter contato com outras famílias, outros olhares, eu vou também começar a triar aquilo que é valor para mim. Ah, meu amiguinho, na casa do meu amiguinho, eles adoram passear. E eu vejo que na minha casa, não. De repente, eu começo a construir um valor diferente daquilo que eu tinha em casa. E aí eu vou desenvolvendo a minha personalidade. Show de bola, show de bola. Nós nos relacionamos por identificações, foi o que a Marta falou. Por isso que você tem que também tomar cuidado com os teus relacionamentos, certo? Sabe aquela história que todo mundo fala, né, no empreendedorismo, que você é a média das 5 pessoas que você anda? Cara, pode ser algo clichê, mas é o seguinte. Se você é casado, não sei se você deve andar só com um cara solteiro. Os caras solteiros têm uma outra vida, eles vão ficar contando uma outra história. Eles vão falar, sábado, Pedrão, o que tu fez? Tu é casado, namora, Pedro? O que tu é, solteiro? Namora, então Pedro vai lá. Cara, sábado foi muito louco, foi o carnaval, pá, não sei o que lá. E tu, Barreto, eu assisti Peppa Pig, velho. Entendeu? Então tu começa a ter um relacionamento, e se você for por identificação, o que começa a acontecer, eu começo a achar que minha vida é horrível. Por quê? Porque eu sou casado, tô com 2 moleques, eu não consigo nem assistir o que eu quero na TV, eu tenho que assistir Peppa Pig enquanto os caras... Cara, então você tem que começar a fazer algumas associações do que é bom pra você. Bom, dentro disso daí, Marta, eu sempre peço pro pessoal me fazer algumas perguntas, e a primeira que apareceu aqui foi: quando devo procurar ajuda profissional para saúde mental? Quando é a hora? Quando é o gatilho de falar, opa, eu acho que tá na hora? Quando o ideal é a gente conseguir identificar desequilíbrios internos, né? Que nos impedem de nos fazer bem, daquilo que está em volta nos fazer bem. Quando a gente começa a enxergar que eu estou tendo distonias, eu estou tendo sensações estranhas, está surgindo uma aflição diante do novo. O jovem e a criança, seria muito interessante num tempo contemporâneo, no mundo contemporâneo, a gente observar essa evolução deles, porque a gente tem uma sociedade que está muito diluída nos seus valores. Existe muito conflito entre o que acontece numa casa e acontece noutra. E a criança, ela fica no meio de uma divergência que ela é incapaz de processar por falta de uma subjetividade. Então, ela corre o risco de ir na vibe de muitas condutas que podem ser muito inadequadas para ela. Essa conversa, se isso não acontece naquele reduto familiar, é preciso que elas tenham um espaço da fala.
a cura se dá pela palavra. A orientação, nós só nos desenvolvemos quando a gente elabora, quando a gente é capaz de obter, através da linguagem, sentido, orientação. Eu achei legal você comentar isso, porque eu até tenho uma opinião um pouco divergente né, do que você falou. Ele falou aqui, né? Quando devo procurar? E você falou, quando você começar a perceber alguma coisa diferente. Eu sou um pouco contrário a isso. Eu acho que você tem que procurar agora. Nem que seja para ver que está tudo bem. Por quê? Porque eu estou falando como né, consumidor, como paciente, como analisado, porque às vezes o ser humano ele é altamente adaptável. Você começa a se adaptar com coisas que você não deveria se adaptar. Então, por exemplo, você tem uma ansiedade que tu já tem ali como bichinho de estimação. Tu não dorme bem e para você tá tudo bem, porque você nunca dormiu bem mesmo, então é do teu corpo. E aí você tá cansado e você tem síndrome do intestino. Então, você tem algumas queixas que você se adapta com ela. Só que é o seguinte, você não sabe o quanto é bom não ter isso. Então, vamos falar do álcool na época, né? Eu bebia e ficava de ressaca várias vezes e trabalhava de ressaca bem pra caramba, até o dia que eu parei de beber. E quando eu passo mal por algum motivo, alguma coisa que eu não comi legal, que eu sinto uma leve ressaca, né? Parece uma ressaca, cara, o meu dia é péssimo. E olha que interessante, o meu dia péssimo de hoje era um dia corriqueiro de 7, 8 anos atrás. Você vê que coisa louca? Galera, eu não era um alcoólatra não, tá? Mas eu tungava bem. Então, cara, é legal a gente pensar nisso, né, cara? Pensar em falar, cara, tu não tem que fazer a revisão do carro? Por que não fazer a revisão da mente? Tu não faz a revisão do teu corpo? Tem gente que não faz, né? Mas deveria, a cada 6 meses, 1 ano, tu fazer um exame para não pegar nada. Por quê? Porque eu acredito muito da síndrome do espiral. Se você tem uma leve irritabilidade, uma leve chateação, se você pegar e resolver agora, é muito melhor do que essa leve chateação se desencadear em uma irritabilidade profunda e amanhã vira uma síndrome do pânico. Você está com um probleminha que é um bebê, que pode virar uma depressão, um pânico, uma tentativa de suicídio, irmão, porque não resolver agora. Então, eu sempre acho legal pegar. É o lance do exame, né? Se você fizer exame todo ano e descobrir uma doença feia, que eu não gosto nem de falar o nome, se for no comecinho, é muito mais fácil você viver e sobreviver do que quando ela pegou vários órgãos do seu corpo, né? Como lidar com a incerteza de empreender sem afetar a saúde mental? Não empreenda. Próxima pergunta. Não, brincadeira, né? Seguinte, Marta, você fez administração de empresas e o empreendedorismo tem muito altos e baixos, né? Tem momentos que você está... Se você está empreendendo, você está querendo ganhar dinheiro. É óbvio, tá? Ninguém empreende, o pessoal quer lucrar. Afinal, o objetivo é o lucro. E tem momentos que isso não acontece, tem momentos que você trabalha sem ganhar nada, tem vezes que você trabalha tomando prejuízo, e tem N pontos, né? Os problemas das outras famílias também é teu. Como é que a gente consegue trabalhar isso, o empreendedorismo, sem afetar tanto a nossa saúde mental? Olha, acredito que a gente tem que partir do princípio que a gente vive, o ser humano é um ser que enfrenta conflitos o tempo todo, né? As descargas neuronais, elas acontecem em função daquilo que desorganiza ou que leva a produzir o diferente dentro de um sistema psíquico. Quando a gente consegue fazer uma leitura, uma compreensão dessa emoção e gerenciá-la de forma mais adequada, a gente vai trabalhar o intercâmbio dessa emoção na relação com o outro. Então, diante o outro que eu digo, objeto, é a outra pessoa ou a dificuldade com o trabalho, enfim, é tudo aquilo que cerca o ego, a pessoa. Conflitos vão acontecer e se eu não aprender a lidar de forma raciocinada, bom-sensada com aquilo, eu realmente vou para a estagnação, para o fracasso, eu vou para a negação. Eu vou falar, não, o problema não é meu, é do outro.
eu vou deslocar para o outro uma responsabilização que também me compete, né? No processo de evoluir. O equilíbrio de cada um depende de como a gente vai se colocar diante das próprias emoções, daquilo que nos desorganiza. As dificuldades, os desafios, eles estão aí para fazer a gente acordar, para fazer a gente ter iniciativa. Se eu entender que eu já estou partindo de um ponto fracassado, se eu caminhar com essa neurose do fracasso, é óbvio, eu não vou conseguir levar adiante as minhas iniciativas, a mudança. Vivemos tempos em que a concorrência é grande, em que nem sempre o nosso nicho está sendo bem aceito, né? O mercado não está correspondendo com o meu desejo. Então, eu preciso negociar primeiro comigo para negociar com o outro. Se eu não negociar comigo esses momentos de incerteza, de dificuldades, e operacionalizar dentro de mim saídas alternativas, crença. A crença em que isso possa se transformar, isso possa ser diferente, eu não vou ser o salvador de mim mesmo, porque eu não tenho que esperar a ajuda de fora. Eu preciso ser o protagonista da minha vida e tentar lidar com as intempéries, né? Tentando abraçar o primeiro bote, a primeira tábua que aparece no mar. Porque se eu me largar, vai tudo embora. A adversidade a gente vai viver. Se eu não tiver um trabalho interno de conversar comigo, de buscar alternativas, de construir pontes, de não ter o orgulho, a vaidade de achar que eu não posso dar o passo atrás. E por vezes, né, quando a gente dá o passo atrás, eu já falei para você uma vez, a gente tem uma perspectiva maior. Sim. Nesse passo atrás que o ângulo se amplia. Então, por vezes, essa humildade, compreender que, mesmo não gostando, eu preciso amar. Mesmo não gostando daquela situação, se eu não tiver amor próprio, amor por mim e amor por aquilo que eu estou fazendo, por aqueles que seguem comigo, de que adianta? Frasezinha cabulosa essa, né? Ame mesmo sem gostar. Aí eu fico bravo com essa frase, né? Eu não gostei, mas amei. Eu falo, o que é, cara? Tu usou alguma coisa, tu fumou alguma coisa pra ficar falando isso até você entender, né? Que você tem que estar mais próximo realmente do divino, no sentido de, cara, isso não foi algo que gostou, mas até por amor ao próximo, amor a si mesmo, você começa a fazer isso. É uma frase que para o leigo é difícil de entender, mas quando ele entende faz todo sentido. Amor, né? À causa também, né? Amor à causa. Amor à causa, aquilo que você tem nas mãos, né? Um empreendimento, aquilo que não é só motivo de caixa. Sim. Né? Tem uma função social, tem todo um aporte da tradição, né? Veio do meu pai, veio do meu bisavô, aquele projeto. Eu lidar com aquilo de uma maneira amorosa, respeitosa, mais virtuosa, porque o virtuoso é mais trabalhoso, sem dúvida, Barreto. Mas é ele que nos assenta numa paz interna que ninguém tira, né? Sim. E dentro disso, pessoal, ela falou de protagonismo. Se você for empreendedor, vai ter que ter protagonismo. Ela falou das forças, por isso que eu falo que o empreendedor tem que ser forte, né? Ela falou sobre perseverança, né? Dentro das 10 características do comportamento empreendedor, que a gente aprende no Empretec, perseverança é uma delas. E eu traria mais uma também, que é o essencialismo. Cara, tem coisa que não é para você fazer. Tem coisa que você tem que delegar, ou tem até projeto que não é para você. E você sabe disso, né?
Chegou um momento que eu estava com 12 empresas. E aí eu não estava aguentando mais. Eu estava chegando em alguma coisa próxima ao burnout. Até tem aqui uma pergunta. Como reconhecer sinais de esgotamento em si mesmo? Cara, eu não conseguia desligar mais minha cabeça. Né? Então eu trabalhava 24 horas por dia, eu não estava conseguindo dormir, eu estava sempre cansado, sempre mal-humorado. Né? Então no sábado de manhã com a minha família eu estava mal-humorado, muito irritado. E hoje, dessas 12 empresas, se eu não me engano, eu já vendi 7 ou 8 dessa brincadeira. Por quê? Porque eu percebi que eu tenho que focar em alguns pratos que estão girando bem. E os outros, eu libero espaço para outras coisas entrar. Porque também não adianta só eu receber, em algum momento não conseguir tocar. Eu percebi que isso também me ajudou a ser um empreendedor melhor, né? Nesse sentido. Nós precisamos arbitrar a nosso favor, né? O excesso de demanda, né? Por mais que ambição, desejo de ter, isso não é inadequado. Todos nós temos direito de ter aquilo que desejamos, mas a que ponto eu estou fazendo isso, né? Eu estou negligenciando minha saúde, negligenciando estar junto de pessoas que eu amo, de poder fazer algo muito mais artesanal por vezes, no sentido de gostar daquilo, de fazer parte de um processo. Né? Porque quando eu estou no rodopio do furacão, né? Preso dentro daquele, né? No olho do furacão, e as coisas estão girando numa velocidade que eu não consigo nem parar para pensar, né? Você viu que o risco do burnout chegou para você? Quando eu estou nesse lugar, eu estou no nada. Se a gente for pensar, o olho do furacão é o nada. Eu não estou vivendo, eu só estou sendo envolvido. Então, até que ponto, no empreendedorismo, esse lugar é o mais legal de se estar? Burnout é uma exaustão, quase depressão, seria isso? Sim, sim. É uma exaustão física, emocional, psíquica. É aquele lugar onde você chega à exaustão e você já não consegue. Parecido com a dengue. De alguma maneira, se assemelha ao aspecto da dengue. Você não consegue mais pensar, se mexer. A brincadeirinha, né? Mas que a gente tem que combater a dengue também, ficar atento a essa questão. Mas o processo de parar, né? Se dá a oportunidade de pensar em si, mesmo na necessidade de corresponder, a gente precisa aprender a falar não. É o limite, é a imposição dos nossos limites. Nós somos humanos, imperfeitos, não somos máquinas. Então, precisamos nos oferecer esse direito de falar, olha, agora não dá. Cheguei ao topo, eu não consigo mais dar o passo. Quando eu consigo delimitar até onde eu posso ir, eu estou me respeitando. Né? Quantos empresários, os seus funcionários, a gente tem que entender que uma corporação é um grupo de pessoas com o mesmo objetivo. Então, se esse grupo não se articula cooperativamente, se eu não conseguir enxergar o meu funcionário que está adoentado, que está sobrecarregado, se eu também não conseguir entender que eu não estou conseguindo mais levar adiante esse trabalho, eu delego. Então, é preciso dizer não, entender a nossa limitação, num gesto de auto-amor. Show de bola. Bom, quando a gente está em momentos fáceis, momentos legais, tem um monte de gente do teu lado. Eu falo assim, enquanto tu tiver saúde e dinheiro, tem um monte de gente do teu lado. Um monte de gente para bater papo contigo, conversar, etc e tal. Faltou um dos dois.
Faltou saúde ou faltou dinheiro? E saúde, podemos falar de saúde mental. Aí a gente vai descobrir quem está do nosso lado de verdade, né? E o nosso colega aqui perguntou, em quem devemos buscar apoio nos momentos difíceis? Momento que a minha cabeça não tá legal. Porque realmente, se a tua cabeça não tá legal e tu pede apoio pra pessoa errada, a tua cabeça vai ficar pior, né? Quem é que eu devo correr atrás? Bom, a orientação é que quando eu percebo que eu preciso de ajuda, né? Procure um analista, procure um médico, procure também pessoas que você ama, que você confia, para conversar. A roda de amigos ou a roda de família, quando a gente senta e consegue levar para o outro as nossas angústias, a gente se coloca nesse lugar da humanidade, né, que nos habita. Eu não tenho que ser o suprassumo, o super-herói, aquele que está preso, né, dentro de uma caixa de força e que não pode deixar de ser o protagonista daquele lugar. Por vezes eu preciso a liderança, né? Existe uma diferença entre chefiar e liderar, né? A liderança é quando eu sou capaz de sair daquele lugar de cima do pódio, ceder espaço para alguém que vai também liderar. É aquela corrida do bastão, né? Que você entrega o bastão para o outro e a corrida só faz sentido se tiver essa participação. Nós trocamos de lugares, revezamos, aliviamos aquilo que nos angustia. Isso é liderar uma empresa ou uma instituição chamada família, ou liderar a si mesmo. Quando eu entrego esse bastão para alguém que possa me ajudar também, me ajudar a me encontrar. Diferente de chefiar, onde eu assumo aquele papel e eu não cedo espaço com medo, negando ao outro a possibilidade de ser auxiliar também. Liderar, eu acho que é uma das grandes ferramentas que a gente possui, grandes atitudes que a gente possa desenvolver. Eu preciso liderar a minha qualidade de vida. E se eu não conseguir implementar isso, muita gente pode submergir junto comigo. Cara, sensacional. Eu levanto muito a bandeira da qualidade de vida, né? Eu empreendo, eu trabalho, mas eu não abro mão da minha qualidade de vida, né? Eu não abro mão dos meus tempos de qualidade, com a minha família, comigo mesmo e etc e tal. Eu acho que esse é um ponto bem bacana a se tocar. E dentro dessa parte que você tem que procurar, você pode até conversar com uma pessoa que você ama e confia para te orientar. Mas vamos de novo, quem manda aqui é o especialista. Então cuidado para tu não tentar resolver o teu esgotamento mental numa mesa de bar. Com teu colega que, nossa, entende pra caramba sobre o assunto, porque ele leu 2 livros do Paulo Vieira. Adoro o livro do Paulo Vieira, tá? Não tô dizendo nada disso. Mas não é 2 livros do Paulo Vieira que você leu que você vai conseguir realmente tirar uma pessoa de uma síndrome de burnout ou do momento desse. Procura um especialista. A gente sempre vai puxar pro especialista, cara. Por quê? Porque toda hora que você pega uma pessoa que não é especialista em fazer o trabalho, você se arrepende. Pode ver. Você pega um cara que é encanador, mas ele também quer pintar. Aí ele pinta, a pintura não fica legal. Eu já dei esse exemplo diversas vezes aqui. Então procura um especialista. Se você não tá legal, se você tá percebendo que é isso, pega. E tem uma coisa muito importante. Olha que eu sou educador financeiro, tá? Muitas vezes as pessoas se pegam ao valor financeiro, né? Pô, é o dinheiro. Eu tenho uma consulta aqui, custa alguns reais, etc e tal. Você já parou para pensar o valor que se tem se você acaba com ou diminui esses fantasminhas que tem te impedindo? O quanto você vai ser mais produtivo? O quanto você vai dormir melhor? O quanto vai ter menos coisas na tua cabeça, naquele inconsciente, né? Ou pelo menos tratados? Então, na maioria das vezes, na esmagadora maioria das vezes, essas coisas se pagam. Puxando para isso, vamos falar também do recurso de tempo. Muita gente fala que não tem tempo. E aí, quando eu falo que eu faço, por exemplo, online, muita gente pega e fala, porra, online eu não gosto. Tem gente que nunca fez online nem presencial, mas fala que online eu não gosto. Eu prefiro fazer presencial.
E eu vou te falar que, para mim, o online tem vários benefícios, tá? O primeiro deles é o seguinte: eu faço com você, na maioria das vezes, 7 horas da manhã. Às 8 da manhã eu estou em casa. Por quê? Porque acabo de desligar o computador e eu já estou em casa, né? Eu não tenho que ir para algum lugar, saio 8 horas da manhã e vou para minha casa. Então, primeiro, eu, segundos depois que acabou a terapia, eu estou onde eu estou, onde eu preciso estar. Segundo, e você já viu isso algumas vezes, por ter muita coisa tratada, né? Eu sei que não deve ser aconselhável, tem vezes que eu faço dentro do carro em frente ao meu cliente. Eu vou entrar no meu cliente 8h15, eu chego às 7 horas da manhã, estaciono e consigo fazer a minha análise. Eu consigo pegar uma terapeuta, desculpa, uma psicanalista muito bacana, que, por exemplo, a Marta é de São Paulo. Eu não teria ela aqui em Santos, uma vez por semana, uma vez por 15 anos, eu também não iria para São Paulo para isso. Então eu só vejo vantagens. Você vê alguma desvantagem por não ser presencial? Porque pode existir, não sei. Nos tempos modernos, não, porque a articulação com o online se dá em quase todas as esferas hoje, né? É óbvio que, ao se trabalhar com uma criança pequenininha, né, o online fica realmente com um prejuízo grande, porque você não tem o acesso, o subjetivismo para lidar com aquela criança, aquela pessoinha. Então, existem formas de se trabalhar que envolve o lúdico. Então, o ideal é que a gente tenha a presença. Então, existem algumas limitações na esfera da infância? Sim, né? Existem pessoas que têm a necessidade de contato físico, pessoas solitárias, que querem fazer por conta da proximidade com o outro. Não por uma questão de melhoria de sentido do trabalho, mas pela necessidade, pela carência. O trabalho online, ele não tem nenhum prejuízo. Aliás, né, eu, por vezes, atendo até às 10 horas da noite, né? Atendo casais, crianças, adolescentes. O universo adolescente tem horários doidos, né? Por conta da demanda escolar, do universo acadêmico. O jovem, de repente, está fazendo o ensino médio, está com um cursinho, só tem horário à noite, então ele não teria como presenciar-se numa terapia. E é um dos sujeitos mais vulneráveis a processo de ansiedade e depressão. Burnout também, porque o burnout não é só o trabalho, eles têm o trabalho acadêmico, né, sendo desenvolvido, a questão da construção da identidade, dessa fase trabalhosa que é a adolescência. Então, esses espaços de horário, de agenda, eles são possíveis quando a gente faz o trabalho à distância, né? Até porque, de repente, eu atendo gente lá nos Estados Unidos. E aí? Como é que a gente vai fazer? Se não for por ondas. Nós trabalhamos por ondas mentais o tempo todo. Por que a gente não aproveitar as ondas que estão aqui no online para poder colocar principalmente o que bate aqui dentro? Não adianta nada um trabalho presencial se a pessoa não vai se abrir. Exatamente. E eu peço para vocês tirarem um pouco esse preconceito, tá? Darem chance, porque quem tá perdendo é você, cara. Tem muita coisa boa hoje, não é? Tem cursos. Tem gente que fala, cara, eu quero fazer o curso presencial. Eu, quando conheci você, que foi pelo curso do seu Cerqueira, foi a primeira turma que ele abriu, porque estava no meio da Covid. Foi a primeira turma que ele abriu online, se eu não me engano. Ele falou, vai ser a primeira turma online, eram todas presenciais. E eu já estava vendo que eu a cada 15 dias ia ter que estar em Campinas o dia todo, no sábado, etc e tal. Aí ia ter uma turma de quinta. Eu falei, velho, não dá, porque eu vou ter que sair 4 horas da tarde para chegar em Campinas 7 horas da noite. Eu vou sair 10 horas da noite, vou chegar em casa 1 hora da manhã.
Ele falou, a gente vai fazer um piloto de online. Cara, caiu perfeito. 7 horas da noite eu pegava, dava 9, 8h30, 9 horas que ele parava para um café, eu tomava um café com as pessoas que eu mais amo, que é com a minha família, ficava 15 minutos com eles, comia um negocinho lá e voltava para minha aula e foi perfeito. E naquela época eu também não sabia se eu gostava de curso online. Então assim, dá chance para o online, tanto em curso e tudo. Bom, tem mais duas aqui para a gente finalizar, que aí já a gente vai para o pragmatismo mesmo, né? Tá, como é que eu posso prover saúde mental para minha equipe? Né? Uma vez que, poxa, se a gente está falando que isso é tão importante, não vamos ficar só no empresário, né? E os nossos colaboradores, como é que a gente pode também auxiliar eles nessa parte de saúde mental? Eu como um líder. Bom, a primeira questão é a escuta, né? Quando eu me coloco à disposição, eu enxergo que o outro é tão humano quanto eu e carrega em si muitos conflitos, muitas angústias. Se eu não aprender a fazer esse intercâmbio de emoções, né? Porque primeiro eu preciso saber de mim para poder lidar com aquilo que eu sinto e para poder fazer a troca com o outro, né? Porque por vezes eu chego no colaborador, ele está com raiva, está com uma pulsão agressiva a mil, né? Ele está desorganizado, com a papelada até o teto, ele está aflito, preocupado. Se eu não enxergar essa condição e fazer, me colocar também como parte da resolução, da solução, eu não tiro desse relacionamento o melhor que ele pode gerar. Eu preciso sair desse lugar de achar que eu vou encontrar a coisa pronta do outro lado. Nós precisamos, né, nos amalgamar às questões do outro. Não é ser amigo, mas é se colocar em empatia naquela relação. Eu consegui, porque a amizade é uma questão muito mais de identificações, mas numa relação profissional eu preciso entender o que o meu parceiro está querendo, está buscando, e eu poder fazer também a proposta de forma a ser flexível. Se eu não tiver flexibilidade nessa relação, eu não negocio nada. Você falou 3 coisas aqui, né? Você falou 2, eu incluí mais uma, né? Praticar a escuta, né? Então, cara, ouvir ali, né? Escutar e entender o que a pessoa precisa, entender as necessidades do outro, retornar, porque não adianta nada tu escutar e falar, beleza, e aí o cara, tu não retorna com a pessoa, né? A pessoa fala, pô, será que você conseguiu me ajudar com isso? O cara, não, legal. E tu não retorna nem para dizer não. Até o fato de você negar, dando retorno, sim, é uma forma de carinho, sim, porque você fala, ó, tentei, mas não rola, certo? E o terceiro que eu coloco é não seja escroto, tá bom? Ajuda pra caramba, tá? Porque tem muito chefe por aí e muitas pessoas que eles... É o tal do gênio forte. Eu tenho gênio forte mesmo. Não, tu tem o gênio fraco. Se tu não consegue segurar tuas emoções dentro de você, o teu gênio não é forte. O teu gênio é fraco, porque o gênio forte é aquela pessoa que consegue entender suas emoções e dar orientação e caminho para elas, tá certo? Senão não adianta nada. Tem muita gente por aí, tanto colaborador como líder, que é escroto, que fala mais alto e eu não tô gritando, meu tom de voz é esse. Pô, peraí, cara, teu tom de voz está alguns decibéis acima. Começa a fazer um trabalho nesse sentido. E dentro da empatia, eu tenho muita gente nesse ponto. Eu tenho muita gente que está nos 2 extremos, né? Ou aceita tudo do colaborador ou não aceita nada do colaborador. E quando eu entro e começo a fazer essas negociações, principalmente quando eu tenho um chefe mais rígido, eu começo a dar mais espaço para o colaborador e o próprio meu cliente, que é o chefe mais rígido, fala, pô, mas também, tu libera tudo para eles. Eu falo, calma, eu preciso mostrar que a gente tem capacidade de negociar para depois receber em troca, né? É muito importante você conseguir trabalhar esses âmbitos de negociação. Entender o que o cliente, o que o teu colaborador precisa e até onde você está disposto ou até onde você consegue auxiliar. Lógico, se você perguntar para alguns colaboradores, eles vão falar, cara, eu preciso que tu triplique meu salário. Mas se você ouve o negócio deles e responde para ele, por que eu não posso triplicar? Por causa disso, disso e disso, está aqui,
ele pelo menos vai te respeitar por ter ouvido, você ter ouvido ele e retornado. É mais ou menos isso, né? Sim, a articulação do bom senso, né? Preciso ter coerência na relação com o outro, né? Eu exemplifico, né? É, eu consigo fazer com que a confiança se estabeleça, não é sincericídio, né? A gente não está falando disso, mas a gente está falando de se posicionar nos meandros daquilo que é possível, né? Das hipóteses, das possibilidades, do que poderá se articular com determinada tomada de decisão, aquilo que é preciso frear, é preciso reorganizar, realinhar. As referências que eu ofereço para o outro, com bom senso, com discernimento. Não é com paixão, com emoção. A paixão é burra. A gente tem que tomar cuidado com o nosso cérebro emocional, porque ele é burro. Ele é importante para a gente, sem dúvida. Se a gente fosse só cérebro racional, seríamos máquinas. A gente precisa aprender a dosar emoção com razão. Isso que é o sentimento. Então, a diferença entre emoção e sentimento. A inteligência emocional é quando eu consigo articular essa emoção, isso que vem num roupante, isso que explode em mim, que eu não sei direito o que fazer, transformar isso no meu benefício e benefício daquelas pessoas que estão em torno de mim, através de discernir sobre, ponderar, aplicar equilíbrio, me ater ao que está acontecendo, compreender e transformar isso em meu benefício, em benefício de terceiros. Isso é construir sentimento. O sentimento é quando eu consigo bem articular o que eu sinto e o que o outro sente. A relação entre pessoas, seja da família, seja no mundo corporativo, seja na academia, nas amizades. Se a gente não conseguir articular de forma coerente, né? Se eu não chegar para você e falar, olha, eu não gostei disso, por isso, vamos tentar fazer assim, e aguardar você me trazer também teu posicionamento. Se a gente não conseguir fazer isso, a gente não está trocando. E qualquer relação sadia, ela parte do princípio da troca. Perfeito, perfeito. Marta, estamos chegando ao fim, foi muito legal. Eu gostaria que você desse um recado para todo mundo. Se você tivesse a oportunidade, se o Criador te desse uma oportunidade de você dar apenas um recado para todas as pessoas do mundo, qual seria esse recado que você daria? Vou voltar àquela frase bonita, né, que é difícil de entender, né, amar mesmo não gostando. Quando eu passo a entender que se eu não me amar e se eu não amar aquelas pessoas que estão no meu entorno, o meu conhecido, o meu desconhecido, eu não consigo entender sobre humanidade, eu não consigo entender sobre relacionamento, sobre socialização. A análise é esse lugar que eu posso fazer comigo mesmo, quando eu me autoanaliso, ou é esse espaço do outro que eu posso encontrar para criar o elo, para criar a parceria para a solução, para resoluções dos conflitos que vão sempre aparecer pelo caminho. Fantástico, Marta. Marta, como é que o pessoal te encontra? É por rede social? Como é que funciona? Então, eu posso passar o endereço depois para você do Ilumen. A clínica Ilumen, ela fica em São Paulo, né? Nós temos também um espaço em Campinas, um espaço importante, a matriz da nossa existência. E eu contato por telefone. Por WhatsApp, pessoal, qualquer um que entrar em contato comigo, tá? Eu passo contato do WhatsApp. E se você for meu cliente, a primeira ou a segunda sessão, Barretinho que paga para tu já fugir da objeção
que, eu não sei se eu vou gastar dinheiro com isso, então a primeira ou a segunda a gente conversa, a gente negocia, o Barretinho que paga se você for meu cliente de consultoria, tá bom? Marta, mais alguma coisa? Eu só tenho a agradecer, né, esse espaço, e peço para os seus ouvintes cuidarem um pouco mais de si mesmos, né, cuidar dos seus amores, das suas relações, e para que a gente tenha aí no futuro, né, ou no presente, né, mas no futuro próximo, para os nossos filhos, nossos netos, um espaço mais amoroso, mais compreensível, mais dialógico, mais negociável. Animal. E eu falo com todo orgulho que eu tô fazendo a minha parte, Marta. Eu tô fazendo a minha parte nesse sentido porque eu tô Senão muito eu puxo a orgulhoso. orelha. É isso aí. Pessoal, muito obrigado. Eu tenho um cristal que eu vou dar de presente para meus coisas, só que eu deixei no carro. Então eu sou horrível como apresentador. A gente vai descer agora, a gente pega lá uma ponta de cristal que eu vou dar de presente agora pro pessoal que vem comigo. Eu queria agradecer a todos vocês. Galera, vai atrás. Cuida da tua mente, cara. Cuida da tua saúde mental, porque você não tem noção o quanto é bom você, pelo menos, dialogar com alguns fantasminhas que tem na tua cabeça. Se você não tem nenhum fantasminha na tua cabeça, provavelmente você está morto, tá? Então, vai atrás disso. Bacana? Muito obrigado pelo dia de hoje. Semana que vem estamos aqui de volta. Agora os episódios estão saindo toda quarta-feira no Spotify, no YouTube, se eu não me engano, precisamente 8 ou 10 horas da manhã. E a gente sempre vai trazer pessoas relevantes, especialistas relevantes, com selo Barretinho de qualidade, tá bom? Muito obrigado pelo dia de hoje. Vocês me encontram no Rafael Barreto MGP, no Instagram, no YouTube e assim vai. Um abraço e valeu, valeu, valeu!